Queridos irmãos, por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, dessa vez. Apocalipse, capítulo 2, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 12 ao 17. Eu comecei alguns domingos atrás uma série aqui na igreja, pregando nas 7 cartas que Jesus enviou às 7 igrejas do Apocalipse, aqui capítulos 2 e 3. Preguei em Éfeso e em Esmirna, no caso preguei nos cultos da manhã, de 11 e 15. Eu sei que nem todos estavam e têm acompanhado, mas foi o que Deus colocou no meu coração para pregar à igreja nesses meses aqui de março e abril. E caso você queira acompanhar a série, também você pode procurar no YouTube, no Spotify, e as pregações da igreja estão sempre por lá. Mas a igreja de Pérgamo é o texto para hoje. Queria que você lesse com atenção, porque essa é uma mensagem muito dura, ao mesmo tempo muito abençoadora para a vida da gente como igreja. E ele diz assim: Senhor Jesus, ao anjo, ao líder, ao pastor, à liderança da igreja de Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros, sim, também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Versículo 17, vamos ler juntos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que... E sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, com a Tua palavra aqui aberta e lida, eu só tenho a Te pedir a misericórdia. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia dos meus irmãos aqui. Queremos ouvir a Tua voz. O Senhor sabe que o que eu tenho aqui em mãos são muitas fraquezas, debilidades. E eu quero clamar a Ti por graça, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso coração. Do Teu povo que está aqui presente, já Te conhece, mas também talvez alguém que está aqui que nem Te conhece ainda não confessou a Ti como Senhor e Salvador. Eu Te peço sobre esse também, que o Senhor revele o Teu amor e a Tua graça. Ó Deus, Deus a nossa salvação, Deus a nossa esperança, nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu tinha falado, nós começamos aqui, alguns domingos atrás, a pregar essa série, às igrejas. E aí eu queria, de forma introdutória, já falar algumas coisas. Primeiro, que eu não acredito que Apocalipse seja um livro de enigmas, como muita gente ou muitas vezes nós pintamos por aí. A melhor definição que eu já ouvi para Apocalipse é que ele é um livro de adoração, do início ao fim, quando João recebeu ali a revelação do Senhor Jesus na ilha de Patmos. Do início ao fim, o que nós vemos é o Cordeiro de Deus que está sendo adorado por João,
pelos 24 anciãos, por todos os céus, por toda a terra, por gente de todas as tribos, línguas, povos e nações. Todos estão o tempo inteiro adorando ao Cordeiro que venceu o pecado, venceu o inferno, venceu a morte, é vencedor e vai voltar para restaurar essa terra e habitarmos com Ele eternamente. Então, Apocalipse é um livro de adoração, não é um livro de enigmas evangélicos, nem enigmas proféticos, apesar de que, talvez, quando você leia Apocalipse, vai ficar com muita dúvida, como eu também fico, e aqui nesse próprio texto de Pérgamo nós temos uma questão histórica que é sobre a pedrinha branca, inclusive. Então, Apocalipse é um livro de adoração. João estava preso, isso aqui foi no ano 95, 96, depois de Cristo, no reinado de Domiciano, imperador romano, mandou João para a ilha de Patmos. Naquela época não tinha direitos humanos, não tinha essa história de uma prisão especial para João. João foi para uma ilha isolada, ficar como um preso político, que na verdade estava preso por causa do evangelho de Jesus, porque não se curvou aos ídolos da sua época e ao ídolo do imperador romano. João está preso. No dia do Senhor, nós lemos capítulo 1, Jesus aparece para ele e vai dar a João toda essa revelação. Na verdade, João recebeu ainda mais coisas e Jesus mesmo disse, aquilo ali não escreve, isso aqui você vai escrever. João escreve para a gente o que Jesus falou que ele deveria escrever. Capítulos 2 e 3, João recebe de Jesus 7 cartas endereçadas a 7 igrejas. Essas 7 igrejas eram reais, essas 7 igrejas ficavam na região da Ásia Menor. Hoje, assim, de vez em quando tem grupos fazendo viagens justamente para visitar e conhecer essas 7 igrejas lá que Jesus escreveu, as muitas ruínas também que estão ali. E essas igrejas eram reais, elas tinham situações reais que são descritas em cada carta, elas tinham também características locais que estavam também descritas em cada carta. João, como bispo em Éfeso, que ele era, Éfeso era na verdade um centro catalisador, um centro missionário da Ásia Menor, por isso que ela é a primeira igreja mencionada aqui, mas havia outras, essas outras cidades, todas elas tinham a sua importância, e algumas até para o Império Romano, mais importantes até do que a própria Éfeso, como no caso aqui da cidade de Pérgamo. Nós lemos aqui um texto que fala de uma definição de Jesus assim dura. Ele diz, eu sou aquele que tem na boca uma espada de 2 gumes. E se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês e eu vou pelejar contra vocês. Não sei se você teve acesso, mas John Piper escreveu aí um livro, é um dos últimos livros que ele escreveu, verdade tem uns 3 lançamentos aí do John Piper, e esse livro é chamado Dinheiro, Sexo e Poder. Muito interessante o que o John Piper trabalha nesse livro, porque geralmente nós pensamos que o John Piper vai falar apenas contra o dinheiro, contra o sexo e contra o poder, e na verdade não é isso que o John Piper faz. Dinheiro, sexo e poder, nós poderíamos falar que são ídolos da nossa época, ídolos da nossa era, como outros ídolos que Jesus estava falando ali para a igreja de Pérgamo. O poder, John Piper dizia, é a capacidade de buscar, de empreender força e energia e buscar aquilo que você valoriza. O dinheiro é o símbolo cultural que pode ser trocado na busca justamente por aquilo que eu e você valorizamos. O sexo é um dos prazeres que as pessoas valorizam e buscam constantemente se deleitar e se preencher através do sexo. John Piper diz que essas 3 coisas, elas foram criadas por Deus, estabelecidas por Deus, como se fosse numa órbita, num sistema solar.
John Piper diz, na verdade, que o sol representa aqui a glória de Deus, o fulgor aí do brilho da presença de Deus, e essas coisas são os corpos, os planetas que estão ali girando ao redor do sol. Eles giram perfeitamente quando estão conectados nessa órbita solar, mas quando existe alguma desarmonia, qualquer coisa diferente, essas coisas criam um grande desembaraço e uma grande desarmonia na vida da gente. Nós vivemos depois da queda. A queda prejudicou as nossas relações. A queda prejudicou a nossa relação com o dinheiro, com o sexo e com o poder. Quem é o pai dessa menina aqui? Alguém? A queda, o pecado, destruiu, complicou a vida da gente. A respeito dessas três relações, são os ídolos da nossa era, da nossa época: dinheiro, sexo e poder. Em Pérgamo, essas coisas estavam justamente ali naquela cidade, justamente presente ali naquela cultura, e porque estava presente na cultura, começou também a se infiltrar na igreja de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade grande, era das principais ali da Ásia Menor, no que diz respeito ao culto ao imperador. Pérgamo vem do nome, Pérgamo vem justamente da expressão pergaminho. Em Pérgamo é que foi criado o pergaminho, que é justamente como é que eu posso falar assim? Um instrumento, né, de escrita, diferente do papel. O pergaminho vem da célula animal, né, do couro do animal, e foi em Pérgamo que se desenvolveu essa grande inovação aí, e diz os historiadores que nessa época, no final do primeiro século, havia mais ou menos 200 mil pergaminhos na biblioteca lá de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade de muitos ídolos, de muitos templos. Em Pérgamo havia um templo dedicado a Zeus, o maioral lá dos deuses gregos. Esse templo que era dedicado, esse altar que era dedicado a Zeus, inclusive está lá no museu de Pérgamo, em Berlim, que a gente pode um dia fazer uma caravana da igreja para conhecer. Muito legal. Está lá esse museu, está lá justamente esse altar que todos os dias soltava fumaça, incensos adorando a Zeus. Em Pérgamo havia também um culto dedicado a Atenas, lá dos gregos. Em Pérgamo havia também um templo dedicado a Dionísio, e você talvez já tenha ouvido essa expressão dionísiaca, Dionísio e tudo mais, juntamente com o deus Baco, em que os cultos eram recheados por orgias e bebedice e toda sorte de prostituição que você possa imaginar aí. Tudo estava lá em Pérgamo. Em Pérgamo também havia um templo dedicado a uma espécie de misticismo salvador, curador, chamado Esculápio, que até hoje é o símbolo aí da medicina, representado numa serpente. Esse templo estava em Pérgamo e muita gente ia para Pérgamo atrás de cura. Ciência e religião se misturavam no misticismo naquele templo a Esculápio, e presente naquela cidade que era tão buscada por curas e milagres através da divindade do Esculápio. Mas em Pérgamo também havia o culto ao imperador. Esse culto ao imperador fazia com que a população inteira pudesse adorar os seus deuses. Você pode ter os seus deuses, você pode ter a sua religião, você pode ter a sua vida, contanto que, pelo menos uma vez ao ano, você entre no templo de louvor e adoração a César e acenda ali um incenso a ele. Os cristãos em Pérgamo começaram a enfrentar dificuldades. Você sabe que a gente fala isso de uma maneira bem simples. Quando o povo se encontrava na rua e dizia César é o Senhor, o povo de Deus falava Jesus Cristo é o Senhor. Isso é uma maneira simples, mais simples e impossível para retratar aquela época. Mas o que acontecia em Pérgamo e em muitas cidades da Ásia Menor é que quando diziam Jesus Cristo é o Senhor, muitos morriam, muitos perdiam seus empregos,
Muitos não tinham nem onde comprar comida, porque os mercados estavam todos dedicados aos ídolos, as carnes, as comidas todas sacrificadas aos ídolos. Muitos perdiam emprego, não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham como sobreviver, justamente porque não queriam se render aos deuses da sua época lá em Pérgamo. O dinheiro, o sexo e o poder, como muito presente ainda na nossa geração. Jesus se apresenta para aquela igreja, essa é mais ou menos a estrutura das cartas. Jesus se apresenta, ele define a sua identidade para a igreja, ele traz uma afirmação, um elogio, ele traz uma correção para aquela igreja e ele traz uma promessa. Mais ou menos é essa a estrutura das cartas que Jesus escreveu aqui, com exceção de duas que não receberam nenhuma correção do Senhor Jesus, na verdade apenas elogios e afirmação. Mas Pérgamo recebeu uma crítica forte. Mas antes da crítica, olha por favor, versículo 12 e 13, Jesus afirma o seguinte: eu sou, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E ele diz assim: eu conheço o lugar que vocês habitam. Eu sei que é nesse lugar que está o trono de Satanás, possivelmente se referindo ao templo de adoração a César. Eu sei que gente vai dizer que é Zeus, outros que é Esculápio. Na verdade, eu creio que ele está se referindo nesse momento ao templo de adoração ao imperador romano, a César. Mas Pérgamo era toda recheada por ídolos, como a gente já tem falado. Mas ele diz o seguinte: vocês têm conservado o meu nome, vocês não têm negado a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, ele que foi fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja que palavra forte Jesus fala aqui. Ele diz que Antipas foi uma fiel testemunha que foi morto por causa do evangelho de Jesus, justamente ali em Pérgamo, onde estava o trono de Satanás. Antipas, como muitos outros cristãos, como muitos outros dentro do povo de Deus, não se rendeu aos ídolos da sua época, não se rendeu às prostituições da sua época, não se rendeu aos clamores e às delícias que o mundo oferece na sua época, isso a ponto de ele perder a própria vida. Antipas não perdeu apenas um décimo do seu salário. Antipas não perdeu uma promoção no seu emprego apenas. Antipas não perdeu apenas um emprego também. Antipas não perdeu uma roupa, alguma coisa que ele gostava muito. Antipas perdeu a sua própria vida. Há muitos materiais históricos após o ano 100. E um deles, escrito por Tertuliano, diz que Antipas fora morto. Ele fora colocado num boi de bronze. E dentro daquele boi de bronze, com Antipas dentro, foi colocado no fogo. E queimou por causa do evangelho de Jesus. Jesus fala sobre esse cara, diz assim: não somente Antipas, mas vocês, a minha igreja, o meu povo, vocês têm conservado a minha fé. Vocês não têm me negado, vocês têm sido fiéis. Nos tempos difíceis que vocês estão vivendo, vocês estão sendo encontrados fiéis. É interessante porque a fidelidade a que Jesus se refere aqui, ou guardar o seu nome e não negar a sua fé, não retira a possibilidade de Jesus ter algo a dizer. Jesus tinha algo a dizer também à igreja de Pérgamo. É só você olhar como um outro exemplo a igreja de Corinto. Ela era chamada da igreja de Deus, ela era a igreja de Jesus, mas ela era uma igreja que tinha muitos problemas. Você não precisa ir tão longe lá no primeiro século para entender que igrejas também têm problemas. Igrejas buscam a Deus, igrejas têm perfis diferentes,
igrejas que se reúnem em torno da palavra, do louvor e da adoração a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São as igrejas de Jesus na terra, mas isso não anula dificuldades, problemas, fraquezas que nós temos enquanto igreja. E Jesus, para aquela igreja de Pérgamo, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti uma coisa. O que eu tenho contra ti é que vocês cederam um pouco às pressões, vocês cederam um pouco às seduções desse mundo. Parece como se Jesus estivesse falando o seguinte: vocês têm sido firmes contra grandes problemas na sua época. Vocês têm conservado o meu nome diante de uma grande calamidade que foi a morte do pastor de vocês, Antipas. É um problema grande, gigantesco. Mas sabe o que acontece? Satanás encontrou o lugar por uma brecha bem pequenininha, minúscula. E nessa brecha pequenininha que Satanás encontrou, ele entrou e, através da pressão e das seduções, ele tem corroído e corrompido a igreja que é a igreja de Jesus, que continua na sua mão direita e que continua tendo Jesus andando ao seu redor no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus fala aqui nos versículos 14 e 15 justamente sobre isso, e Jesus usa aqui 2 nomes, 2 expressões. A primeira é Balaão, a segunda Nicolaítas. Ele fala aqui: tenho, porém, contra ti que vocês têm aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Tem muita coisa que se fala a respeito desses nomes. Balaão é mais fácil da gente perceber. Balaão foi um profeta lá no Antigo Testamento, na época que os filhos de Israel estavam lá pelo deserto, e lá em Números, se você quiser depois pesquisar, você vai encontrar a história de Balaão mais ou menos em Números, capítulos 22 a 25 e também no capítulo 31. Balaão foi chamado, contratado, recebeu dinheiro de um rei, o rei dos Moabitas, dizendo o seguinte: o rei Moabita, vai lá e amaldiçoa os filhos de Israel, porque eles vão vir guerrear contra a gente e a gente vai perder. A gente está ouvindo que esse povo aí venceu até os egípcios, não vai dar certo, então vai lá e amaldiçoa. Balaão recebe dinheiro, sobe no monte. Quando ele vai amaldiçoar o povo de Israel, Deus converte aquilo em bênção e ele abençoa. Segunda vez, ele sobe no monte, o rei dizendo assim: toma dinheiro, eu vou investir na sua vida, amaldiçoa esse povo. Ele sobe na montanha, quando vai amaldiçoar, Deus transforma aquela maldição profética em uma bênção. Terceira vez, Balaão sobe no monte, vai amaldiçoar o povo de Deus e não consegue. Ele abençoa o povo de Deus. O que acontece é que Balaão, quando desce do monte, junto ao rei Balaque, ele diz o seguinte: Balaque, não está dando certo. Você pode me dar o dinheiro que for, mas não está dando certo. Sabe o que você faz? Encontrei aqui uma boa maneira, encontrei um bom caminho para você ser vitorioso contra os filhos de Israel. Lança lá na fronteira as menininhas. Lança na fronteira. Começa a infiltrar dentro de Israel as mais bonitas, as modelos. Coloca lá. Começa a divulgar. Começa a compartilhar a imagem. Começa a compartilhar links aí pelo WhatsApp dos filhos de Israel. Começa a divulgar sobre essas meninas aqui dos Moabitas. Elas vão entrar sorrateiramente. Elas vão entrar sorrateiramente. Elas vão ter relações sexuais com os filhos de Israel e elas vão perverter completamente os filhos de Israel na prostituição e na idolatria.
E é exatamente o que acontece. Balaão, ele vai ser citado novamente na Bíblia algumas vezes, justamente como um sinal, como um vínculo desse tipo de tentação, de armadilha, de queda que é só rateira, mas que tem um poder de destruir a nossa alma, e não somente a sua vida, não somente a mim individualmente, mas tem poder também de destruir o povo de Deus. Porque quando um cai, nós caímos juntos também. Balaão é conhecido, ou se torna sinônimo disso. Pedro cita em 2 Pedro, Judas também cita sobre Balaão, justamente como esse que coloca armadilhas, ciladas no meio do povo de Israel. Depois Jesus fala sobre os nicolaítas. Nicolaítas já tinha aparecido aqui. Em Éfeso, Jesus fala assim: tenho a teu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, eu também odeio esse negócio. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus fala: vocês têm aí no meio de vocês os que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Tem muita coisa que se fala sobre os nicolaítas, eu não quero aqui tornar isso uma coisa difícil da gente entender. Alguns dizem que pode ser um diácono de Atos, capítulo 6, que se desviou e levou consigo também, formou ali uma nova doutrina que envolvia comida sacrificada aos ídolos e muita prostituição. O Nicolau, por isso nicolaítas. Outros vão dizer que a ideia de que talvez um gnosticismo, ou seja, a ideia de que o corpo ele é ruim, somente a alma vai ser salva, então você pode detonar com seu corpo, curtir aí o que você quiser, a vida promíscua, porque isso não faz diferença na sua vida espiritual. O fato é que, na maioria dos casos, a repercussão prática é a mesma dos filhos de Balaão. Os nicolaítas estavam associados a comidas sacrificadas aos ídolos e também a prostituição. Mas ele traz também um significado diferente, parece aqui importante. A ideia do nicolaíta, ou do Nicolau, o nome, essa expressão, é a ideia de alguém que exerce poder. Não alguém apenas que está perdido, não é alguém apenas que está desviado, alguém que se perdeu e está no mundo, está vivendo aí em todo tipo de perdição, a sua órbita do sexo, dinheiro e poder, se descontrolou por completo. Não é esse tipo de gente, mas ele está falando de gente que vive nessa prática e exerce poder e domínio dentro da igreja de Jesus. Infelizmente, a igreja também é um lugar de poderes e de domínios, micros, às vezes pequenos. Jesus está falando contra esse tipo de prática, dizendo: vocês estão permitindo esse tipo de coisa. Não somente gente que está vivendo na prática do pecado, mas gente que está ensinando isso como uma doutrina natural. Vocês estão tolerando esse tipo de coisa. O pastor Ricardo Barbosa, quando pregou nesse texto alguns anos atrás aqui, falou justamente que Jesus fala contra a igreja de Pérgamo, contra a tolerância. E ele dizia no seu sermão de que a tolerância não é uma virtude do evangelho. O amor sim, a verdade sim, o acolhimento sim, mas a tolerância não. Porque a graça e a verdade, ela impacta a nossa vida e determina o caminho. O amor e a verdade, ela nos acolhe, mas também determina o caminho que a gente deve viver. Então Jesus diz para a igreja de Pérgamo: vocês têm aí no meio de vocês gente que está amando ciladas, para pegar muitas vezes novos convertidos, muitas vezes jovens que não têm ainda maturidade espiritual ou emocional, ciladas, para destruir, para corromper, para como um cupim ali na madeira, está corroendo tudo por dentro, e quando vê a coisa está oca, porque só tem imagem, não tem mais nada dentro que pulsa por Deus. Se fala assim, Jesus dizendo:
Não é para ser assim. Vocês não podem ser tolerantes com isso. A igreja fiel de Jesus é aquela que prega a sua palavra, é aquela que vive os seus sacramentos, o batismo e a ceia, mas é aquela também que vive na prática da boa disciplina espiritual. E a disciplina vem do próprio Jesus. Parece uma imagem assim muito forte, mas Jesus diz: arrependa-se, porque se vocês não se arrependerem, se vocês não me buscarem, se vocês não me conhecerem e largarem essa vida falsa, essas ciladas que aparecem para a gente com uma imagem assim muito boa, como uma arapuca mesmo, como quem está querendo pegar assim, uma armadilha para pegar um animal, e ele vê aquela comida, aquele negócio é bonito, é saboroso, e quando ele vai lá comer, o negócio pega ele. É assim que o pecado age com a vida da gente. Mas o fato é que o pecado não apenas destrói a nossa alma, mas ele também destrói as nossas relações no corpo de Cristo. Jesus está falando: não tolera isso. Não tolera porque é seu amigo e você não quer perder a amizade. Não tolera porque é seu namorado ou sua namorada e você não quer perder o grande amor da sua vida. Não tolera, confronta, vai contra esse negócio, porque eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na boca. Não tolera o rebelde, não tolera o insubmisso, não tolera o fornicador, não tolera o promíscuo, não tolera o que é idólatra, não tolera, chama na grande para que ele conheça a palavra de Deus, o caminho de Jesus, em graça e verdade e em amor também. Isso é amar. Provérbios no capítulo 27 diz que são leais as feridas feitas pelo que ama, mas o amor encoberto não. São leais as feridas. O Evangelho divide muitas vezes, até mesmo dentro da nossa família. O Evangelho divide. Não tolera. Sabe por que Jesus vem com a espada de 2 gumes na boca? Não é porque Jesus está babando de ódio para destruir. Não é nada disso. É porque Jesus ama. Se tem uma coisa que é verdadeira na palavra de Deus, é que Jesus nos ama. Sabe por que Jesus está interessado na sua vida espiritual? É porque Jesus ama você. Sabe por que Jesus está preocupado nas relações que nós temos aqui nesse mundo? É porque Jesus nos ama. Sabe por que Jesus está preocupado quando o coração da gente está ali azedo e ressentido? É porque Ele nos ama. Sabe por que Jesus está preocupado? Porque você está mais fora do que dentro do corpo de Cristo. É porque Jesus ama você. Sabe por que Jesus está vindo com a espada afiada de 2 gumes? É porque Ele disciplina a quem Ele ama, a quem é filho, a quem Ele ama, a quem Ele tem como seu, a quem Ele derramou a sua vida ali naquela cruz, por nós que fomos escritos no livro da vida. Ele nos ama. É porque Jesus ama a gente que Ele vem contra nós dizendo: arrependa-se, me busque. Não vale a pena se perder na órbita do sexo, do dinheiro, do poder. Não vale a pena se perder na órbita dos deuses dessa época. Não vale a pena. É porque Jesus ama. Por isso que Ele está preocupado com a nossa vida espiritual, com a nossa comunhão no corpo de Cristo, com aquilo que fazemos no secreto do nosso coração, da nossa vida, com as nossas relações no trabalho, com as nossas relações com os ídolos da nossa época, com a minha vida universitária, com o meu trabalho, com tudo, porque Ele nos ama. E assim Ele finaliza dizendo que Ele, ao vencedor, não ao que está ali rendido e preso a Nicolau, a Nikos, ao poder humano, mas ao vencedor Ele diz: primeiro, darei no maná. O maná foi derramado pelo Senhor lá no deserto durante aquela jornada de 40 anos. O Senhor falou ao seu povo que as suas roupas não se desgastaram, nem tampouco as sandálias dos seus pés. E o Senhor diariamente mandava o maná. Era a providência diária de Deus. Jesus, em João, no capítulo 6,
Ele diz que Ele é o pão da vida, Ele é o verdadeiro maná, e todo aquele que dele comer nunca mais voltará a ter sede, nunca mais. Então Jesus diz assim: ao vencedor, não é ao que vai vencer lá na frente não, mas ao vencedor darei hoje de comer, hoje e eternamente de provar das delícias de Jesus que satisfazem a nossa alma por completo. Darei do maná escondido, Jesus que se entrega, se doa, dizendo: eu sou o pão da vida, todo aquele que dele comer nunca mais voltará a ter fome. Ele diz: darei desse maná, que é a providência diária, a presença de Deus, é a satisfação plena que nós podemos ter em Jesus. Ele fala: darei do maná. Eu pergunto, irmãos, o que é que mais nós precisamos? O que mais nós precisamos? De férias, de descanso, de cruzeiro, de um melhor emprego, de uma melhor igreja, de um melhor casamento? O que é que mais nós precisamos? Ele fala: ao que for fiel, que perseverar, que me buscar, que não se render, ao vencedor. Esse vencedor, ele prova já hoje e provará eternamente do maná, que é o próprio Senhor, é o pão da vida, está disponível para nós. Talvez você entrou aqui hoje à noite e nunca provou dessa delícia. Tem provado da delícia do mundo, do sexo, do poder, do dinheiro. Tem provado de delícias para comer alguma coisa deliciosa, de pequenas alegrias e conquistas que podemos ter na vida. Tem provado dessas coisas todas, mas deixa eu falar para você. Tudo isso sem Jesus não tem brilho, não tem vida nenhuma. O maná escondido é Jesus que satisfaz por completo o nosso coração e a nossa alma, de maneira que a gente só precisa dele. Ao vencedor eu dar-lhe-ei do maná escondido, e darei também uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Se eu falar amém e orar, muita gente vai ficar com raiva de mim. E a pedrinha branca? O pastor Ricardo Barbosa esteve aqui falando sobre esse texto e usou a ideia do tessera hospitalis. Você encontra em várias pesquisas a expressão da tessera, de uma pedra. No caso, ele fala da tessera hospitalis, que seria uma pedra que era dividida entre dois amigos quando se distanciavam. Um escrevia o seu nome e entregava ao seu amigo, e o outro o seu, e trocavam essas pedras e se distanciavam, mas a amizade e o companheirismo era a mesma coisa. Tessera também poderia ser uma pedrinha para um convite a um banquete na casa do rei, que poderia ser enviada também, às pessoas. O fato é que essa expressão, ela é uma pesquisa muito rara. Na verdade, eu só não encontrei nada em português falando sobre essa expressão tessera hospitalis, para a gente trazer aqui para o texto bíblico. Ela é uma linguagem poética, ela tem o significado prático da amizade e da intimidade de Jesus. Esse aqui eu acho que é a expressão na Bíblia que tem um bocado de versões dela, e a maioria não é herética. Uma ou outra é alegórica, mas a maioria não é herética. E não sou eu que vou lhe convencer, de repente, de uma outra interpretação para esse texto, porque ela tem várias interpretações muito boas. Uma outra seria a pedra branca que era entregue pelo juiz a alguém que estava sendo completamente absolvido no julgamento. Essa pedrinha branca que era entregue significava a sua absolvição, que na Bíblia essa expressão é conhecida como justificação. Nós fomos plenamente justificados em Cristo Jesus. Isso é um significado.
Outros dois também seria a ideia de que essa pedrinha é a pedrinha da nossa salvação, e ali está escrito o nosso nome, o novo nome que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Quando pertencemos a Ele, fomos salvos e somos chamados por esse novo nome, o nome do Senhor. Então essa pedrinha branca, ela tem um nome que só você conhece, só eu vou conhecer, e esse nome é o nosso novo nome que temos em Cristo Jesus. Outros vão dizer que a ideia de que essa pedrinha branca é o próprio Cristo, e o nome que está escrito nela é o próprio nome de Cristo que é dado a nós como salvação. A verdade é que dessas últimas três que eu falei, todas elas têm muitos argumentos e textos bíblicos para falar sobre ela, e nenhuma das três seria aqui herética dentro do significado bíblico. Eu estava ouvindo o Dr. Joel Bick pregando sobre esse texto aqui, e ele falava que essa pedrinha branca significavam três coisas. Dentro de tudo isso que eu explanei, essas três coisas são práticas. A primeira é a nossa justificação. Nós fomos completamente absolvidos. Nós não receberemos uma pedrinha ali preta, como era no caso o que acontecia aos condenados. Jesus foi condenado no nosso lugar, para que nós recebêssemos a pedrinha branca, com um novo nome escrito ali, que só eu e você podemos conhecer. Justificação. Segundo o significado, ele diz vitória. Havia também nos povos antigos essa ideia de que um rei, um governo vitorioso enviava justamente essa pedrinha branca, dizendo: nós vencemos. E em Cristo nós somos mais que vencedores, e ele fala que ao vencedor eu vou dar dessa pedrinha branca que simboliza a nossa vitória. Mas por último ele dizia também, significa a nossa intimidade com Cristo, a nossa relação com o Senhor. Ele fala: eu vou escrever um nome. Eu creio que esse é um novo nome que nós recebemos. Nós em Cristo recebemos um novo nome, uma nova vida, uma nova história, um novo estilo de vida, um novo poder, uma nova dinâmica, um novo rumo para a nossa vida. Em Cristo as coisas velhas todas se passaram e tudo se fez novo. Tudo, ele fala: vou lhe dar uma pedrinha branca, e ali escrito um nome novo. Ninguém conhece esse nome exceto você e eu, exceto eu quando vou receber, e você também. Denota intimidade, essa relação pessoal que o Senhor Jesus tem. Você imagine receber das mãos do próprio Jesus essa pedrinha branca escrita com um novo nome que nós recebemos. Ele dizendo: você é vencedor, você foi encontrado fiel, você não se rendeu aos ídolos do politicamente correto, da tolerância, você não se rendeu aos ídolos do dinheiro, do sexo, do poder. Você girou na minha órbita, foi totalmente, todo o brilho que havia em você emana da glória de Deus. Essa órbita celestial que nós vivemos hoje aqui na terra, tudo existe em Deus, tudo é para Deus. Ele fala ao vencedor: vinde, entrem, venham comigo, vamos celebrar a vitória, vamos celebrar a sua absolvição, vamos celebrar porque somos justos, somos santos, estamos na presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos lavou completamente e nos deu também um novo nome, uma nova identidade. Uma nova identidade que faz com que nós não precisemos dos ídolos desse mundo para nos afirmar. Nós não precisamos nos render ao dinheiro, nos render aos prazeres sexuais e a todo tipo de malícia e promiscuidade. Nós não precisamos nos render a Nicolau, aos poderes, às lutas pelo poder. Nós não precisamos, porque temos um novo nome, uma nova identidade,
seu nome foi escrito na pedrinha branca e você é chamado de justo, santo, vencedor, amigo de Deus. Discípulo, somos amigos do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito continua dizendo à sua igreja até quando o Senhor Jesus voltar. Amém. Vamos orar? Senhor, como lemos no início desse culto, o Senhor anda no meio dos candeeiros e o Senhor está presente aqui. Como o Senhor esteve lá na ilha de Patmos no dia do Senhor, hoje, esse dia que é o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitou e ressignificou toda a antiga aliança. Senhor, estás presente aqui pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra, nós clamamos ao Senhor. Ó Senhor, traz ao nosso coração o real, genuíno arrependimento. A gente poder de fato girar e viver, Senhor, na Tua presença, sobre a luz e o poder da Tua glória, que é muito maior do que a luz, a glória e o poder que vem do sol, que foi o Senhor mesmo quem criou. Ó Senhor, livra-nos das armadilhas e ciladas, aquelas mais sorrateiras, Senhor, que muitas vezes vêm destruir a nossa alma. Livra-nos, reveste-nos a armadura do Senhor, para estarmos firmes contra as ciladas do inimigo, mas também contra as ciladas da cobiça que vem do nosso próprio coração. Oh, nos liberta, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai, e dá-nos a graça de poder viver aqui fortalecidos no Senhor, na força do Teu poder, viver e andar aqui como gente que foi salvo, que tem um novo nome, uma nova história, uma nova vida, Senhor, um novo estilo de vida, um novo Deus a quem nós devemos adorar eternamente com a nossa vida por completo, Senhor. Por isso queremos entregar a Ti, dizer: seja louvado o Senhor e adorado para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.